Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na mensagem mais importante que o Bolsonaro deixou para os brasileiros, né, neste live que ele fez no Hospital Albert Einstein. Além de ele deixar claro que nós não temos garantia nenhuma nas eleições brasileiras, por conta de fraudes nas urnas eletrônicas brasileiras que são fraudáveis, prestem bem atenção no que ele falou. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não temos qualquer garantia nas eleições, mas agora o que é muito importante para vocês. O PT não esconde o que faz mais. Por favor, leiam 2 documentos apenas. Primeiro, o caderno de tese do PT de 2015, na Bahia. E depois o outro documento, a análise da conjuntura de 2016. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, então, ele fala aí para que todo brasileiro leia o caderno de teses do PT. Eu tenho bastante propriedade para falar a respeito do caderno de teses do PT, porque fui eu que fiz essa denúncia, fui eu que encontrei esse caderno de teses do PT dentro do servidor do PT e fiz a denúncia no dia 17 de abril de 2015, 2 meses antes desse documento ser distribuído para a liderança petista. Tá? Esse documento, inclusive, ele é intitulado como Um Partido para Tempos de Guerra. O fundo desse layout que eu fiz aqui, né, está preto exatamente porque, para vocês terem noção, assim, de quão sombrio, de quão sombrias são as coisas que estão dentro desse caderno de teses do PT. Tá? Para quem se lembra dessa capa aqui, ó, Partido dos Trabalhadores, 5º Congresso Nacional, Caderno de Teses, Um Partido para Tempos de Guerra, Salvador, Bahia, de 11 a 13 de junho de 2015. Eu descobri esse documento 2 meses antes, tá? Diretamente dentro do servidor do PT. Era para eles terem colocado esse documento numa área privada e eles vacilaram, deixaram numa área pública. Um amigo meu lá da Bahia mandou um print da capa desse documento. E aí eu que entendo de informática, eu sou formado em informática, eu rastreei esse documento na internet e encontrei lá dentro do servidor do PT. Baixei o documento, li o documento e fiz a denúncia. Eu fui o primeiro brasileiro que denunciou esse caderno de teses do PT. Todas as outras denúncias vieram baseadas em cima da denúncia que eu fiz. Por isso eu tenho bastante propriedade para falar a respeito disso para vocês. Eu vou mostrar para vocês os 12 pontos mais importantes desse caderno de teses do PT, desse caderno diabólico, né? Do Partido dos Trabalhadores, que tem como objetivo aí implantar o comunismo no Brasil. Né? Esse Partido dos Trabalhadores que nem é partido, né? Como já foi dito aí, o Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa que tomou conta do poder no Brasil e se aliou a outros partidos e estão juntos aí roubando o Brasil descaradamente. Vocês vão ver o que tem aqui no caderno de teses do PT. Vamos ver. Aqui, olha, essa aqui foi a denúncia que eu tinha feito, tá? Foi o vídeo com a denúncia. Isso aqui foi em abril de 2015. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma denúncia gravíssima para fazer para vocês. Olha só. Partido dos Trabalhadores, 5º Congresso Nacional, Caderno de Teses. Um Partido para Tempos de Guerra. Salvador, Bahia, 11 a 13 de junho de 2015. Bom, aquele ali sou eu, né? Vamos continuar aqui. Resumo dos 12 principais itens. Tá? Primeiro, calote às dívidas interna e externa. Você sabe o que isso aqui significa? É dar calote, por exemplo, em bancos. Tá? Isso inclui títulos da dívida pública vendidos a bancos. E aí o dia que o governo resolver dar um calote nesses títulos comprados por bancos, então os correntistas do banco vão levar ferro, porque aí o banco não vai ter o que pagar para os seus correntistas, que o banco vai ficar sem dinheiro, e aí a economia brasileira entra em colapso. Tá?
mesmo se você não tiver dinheiro em banco, isso aqui, ó, isso inclui também os títulos do Tesouro Direto, vendidos a pessoas físicas no Brasil. Você tem títulos do Tesouro Direto? Pois é, esse calote às dívidas interna e externa inclui também o calote ao Tesouro Direto, porque faz parte da dívida interna do Brasil. O que mais? Anulação das privatizações realizadas no Brasil. Eles querem a reestatização das empresas que foram privatizadas. Eles querem um Estado grande, um Estado gigante, né? Quanto mais empresas estatais existir no Brasil, são mais locais para eles colocarem pessoas, né? Colocarem bandidos nas lideranças dessas empresas para poderem roubar e roubar cada vez mais. O que mais? O que mais a gente tem aqui? Fim da política de austeridade fiscal. Olha que interessante aí, isso possibilita ao governo gastar do jeito que ele quiser, né? Sem limite, né? É um cartão de crédito ilimitado, pode gastar tudo o que quiser, e isso aqui é o fim de política de austeridade fiscal. O que mais? Demissão por impeachment dos ministros do STF que votaram contra os mensaleiros. Bom, pessoal, isso significa manter no STF apenas os ministros alinhados com a bandidagem governamental. Isso soa estranho para vocês? Desde 2015 eu venho denunciando isso, tá? Já estive com o Bolsonaro algumas vezes. Isso aqui, ó, a mídia nunca divulgou no Brasil. Nunca divulgou, tá? O que mais? Liberdade imediata e anulação das sentenças judiciais aos dirigentes do PT que foram condenados pela justiça. Isso é familiar para vocês? Vocês veem bandidos da política brasileira sendo soltos quase todos os dias no Brasil? Onde a Lava Jato fica sendo assim uma mera, né, algo assim totalmente ineficiente, só para o povo achar que a justiça está acontecendo no Brasil, mas na verdade não está, porque a Lava Jato investiga, o juiz Sérgio Moro manda prender e os juízes do STF mandam soltar, né? Nós vemos vários casos desses diariamente, inclusive o José Dirceu, né, que é o líder do PT, ele está solto aí, né? A pessoa, o mentor intelectual dos planos do PT está solto no Brasil, né? Todos os dias a gente vê algum bandido sendo solto, a gente vê processos sendo arquivados. Por quem? Pelo pessoal lá do STF, né? Onde alguns daqueles ministros nunca passaram em concurso público para juiz na vida, tá? Inclusive, o atual presidente do STF é exatamente o ex-advogado do PT. É o que defendia a bandidagem lá do PT, né? Esse é que é o presidente da maior Corte Suprema do Brasil. O que mais que nós temos aqui? Taxação de grandes fortunas. Nossa, esse nome aparenta ser bonito, né? Mas o que é grandes fortunas? Você gostaria... Você acha bom que taxem as grandes fortunas? A pessoa normalmente pensa assim, eu acho legal, né? Quem tem muito dinheiro, vão tomar dinheiro dele. Agora, e se eu falar com vocês que quem tem muito dinheiro é quem tem a partir de 10 mil reais? Se eles entenderem isso, grandes fortunas. Aí você vai achar isso bom? É claro que não, né? Pimenta é bom só nos olhos dos outros, né? No seu, não. Pois é, pessoal. Eles chamam de grandes fortunas qualquer valor a partir de 10 salários mínimos. Inclusive, eles são favoráveis ao confisco desses valores. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver um projeto do PT, tá? Onde eles chamam de poupança fraterna. Eles sempre colocam um nome bonitinho para as atitudes demoníacas que eles fazem. É sempre uma palavra bonita, né? Poupança fraterna. O que é a poupança fraterna? A poupança fraterna é o seguinte:
Vamos supor que você ganha 20 mil reais por mês, tá? Então, passou de 10 salários mínimos, então eles vão arrancar o restante de você, eles vão chamar de empréstimo compulsório, vão tomar esse dinheiro seu e vão começar a pagar a você daqui a 7 anos e vai terminar de pagar daqui a 21 anos e praticamente a juro zero, tá? Praticamente a juro zero, ou seja, você vai perder seu dinheiro, você vai ter seu dinheiro confiscado e não vai ter ele de volta mais. Podem fazer a pesquisa, chama poupança fraterna, taxação de grandes fortunas, isso aí é tudo uma coisa só, tá? Vamos continuar. Estatização da Rede Globo, passando o controle da Rede Globo ao grupo terrorista MST. Olha que bonito. Já pensou o MST tomando conta da Globo? A Globo que já solta aquela podridão toda, aquela promiscuidade toda na televisão. Imagina se isso cair na mão do MST. Eles vão ensinar a roubar, né, a invadir terra, a esquartejar gado, a matar proprietários de terra, né? Olha que interessante, né? E eles alegam que a Rede Globo é uma concessão pública e deve R$1 bilhão em impostos ao governo. Então, por ser assim, então vamos lá tomar a Rede Globo e passar para a mão do MST. Isso é o que está na cabeça desses esquerdopatas. O que mais tem no caderno de tese do PT? Estatização de todas as redes, TVs e rádios religiosas. Comunista, gente, comunista normalmente é ateu, né? O Deus para eles é o líder comunista, né? A religião deles é o partido, né? Então, eles querem também acabar com a religião no Brasil. Aqui, ó. Eles atentam para o fim da liberdade religiosa conforme consta no decreto 7037, que é o PNDH 3, que é aquele decreto que o presidente Lula disse que assinou sem ler, né? Que ele não sabia o que estava dentro daquele decreto. Esse decreto aqui, gente, é uma das maiores aberrações que tem no Brasil, tá? E que está em vigor, que vocês deveriam procurar saber. Pesquisem sobre o decreto 7037 na internet. Tem um vídeo muito bom no YouTube, chama Decreto 7037, Nova Ordem Mundial. Olhem o que é a Nova Ordem Mundial. Isso não é teoria da conspiração, isso está acontecendo no Brasil. Eles também pregam o fim da propriedade privada no decreto 8243 e no plano ZEIS, que por um acaso fui eu que denunciei também. Tá? Você sabia que se você tem um terreno que ele pode ser desapropriado aqui no Brasil? Tá? Procure saber o que é o plano ZEIS e procure ver as áreas que estão demarcadas. Só na cidade de São Paulo, eu já fiz um vídeo mostrando as áreas demarcadas na cidade de São Paulo para desapropriação. São assim, milhares e milhares de terrenos, inclusive em áreas nobres. Tá? Esse vídeo foi tirado do ar. Como vários vídeos que eu já fiz foram praticamente todos tirados do ar. Eu já fui bloqueado no Facebook mais de 50 vezes. Eu já tive a minha página tirada do ar diversas vezes. Eu já perdi assim todos os vídeos meus que estavam na internet com diversas denúncias. Inclusive com essas denúncias aqui do caderno de tese do PT, que a mídia vagabunda brasileira não mostra para o povo brasileiro, tá? E estou fazendo mais esse aqui que com certeza vai ser censurado de novo. Por quê? Porque o brasileiro não pode saber a verdade. E eu peço a todos vocês que compartilhem este vídeo o máximo possível, porque com certeza ele vai ser bloqueado, tá? Ele vai ser censurado, vai ser tirado do ar. Então, baixem este vídeo, gravem no computador de vocês e espalhem por tudo quanto é lugar, por todas as redes que vocês quiserem compartilhar, tá? Vocês têm a minha autorização. Que mais que nós temos aqui? 8. Estatização de... isso aqui já foi, né? Estamos aqui agora. 9. Inimputabilidade ao MST e MTST. Eles querem fazer com que esses grupos terroristas, né,
Esses grupos eles seriam considerados terroristas em qualquer país decente do mundo, mas aqui no Brasil tem uma lei, que é a Lei de Segurança Nacional, que fala que movimentos sociais não são grupos terroristas. Olha que interessante. Que interessante, né? O movimento social que vai lá e mata produtor de terra, que esquarteja o gado, que estupra a mulher e as filhas do produtor rural, que mata a mulher do produtor rural, que faz o que bem quiser, aí não é grupo terrorista não. Eles chegam lá, incendeiam a fazenda, derrubam tudo, né? Destroem, passa com o trator em cima da casa, da sede da fazenda. Aí, olha, não é grupo terrorista no Brasil não, porque tem a Lei de Segurança Nacional, que foi feita no Brasil aqui. Vai pesquisar quem foi que fez essa Lei de Segurança Nacional e vai olhar qual que é a ligação dessa pessoa lá com o Foro de São Paulo, para vocês verem qual que é a ligação. Foro de São Paulo, para quem não sabe, é a organização internacional que tem como objetivo implantar o comunismo aqui no Brasil. É uma organização internacional... Desculpa. É uma organização internacional da qual participam diversos criminosos. Participam dessa organização nacional, tem bandidos que participam, tem narcotraficantes, tem terroristas, sequestradores, tá? Vamos olhar quem que está no Foro de São Paulo, a organização internacional, tá? Não estou falando de Fórum de São Paulo, não. Estou falando do Foro de São Paulo, tá bom? Então, eles querem fazer com que esses grupos terroristas nunca sejam penalizados pela legislação brasileira, né? Só que aqui no Brasil, isso aqui não é considerado grupo terrorista, né? Porque são amiguinhos, né, do rei, né? Enfim, o Brasil é uma aberração, né? Estão destruindo o nosso Brasil. Estão fazendo o certo virar errado, o errado virar certo, e isso tudo faz parte do plano de implantação do comunismo no Brasil. Eles querem destruir a moral judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade. Por isso tem tanta coisa aí que eles fazem para destruir a família e para destruir a religião cristã no Brasil, as quais eu estou aqui defendendo já há vários anos. Vamos continuar. 10. Criação de uma nova Constituição a partir da reforma política. Pessoal, pesquisem quem é que pede reforma política. Vocês vão ver Lula falando que tem que ter uma reforma política. Vocês vão ver Dilma Rousseff falando que tem que ter uma reforma política. Vocês vão ver João Pedro Stedley, líder daquele grupo MST, falando que tem que ter uma reforma política. Vocês vão ver um monte de gente de esquerda falando que tem que ter uma reforma política. Sabe o que é a reforma política, na verdade? A reforma política é para eles poderem escrever uma nova Constituição no Brasil. É você dar um cheque em branco, assinado para eles fazerem o que eles quiserem no Brasil. Isso é que é a reforma política, tá? Nessa reforma política é onde eles criariam a Constituição comunista, tá? Em 2013, a Dilma Rousseff tentou criar uma Constituição dessa, que foi exatamente quando eu entrei para a militância para poder lutar contra o PT. Foi quando eu fiz a minha primeira denúncia na internet, tá? Porque eu recebi cópia do que eles iam mandar para a gráfica, milhões de panfletos, né, para poder mostrar para os brasileiros como o socialismo é bom, né? Porque eles já iam implantar o socialismo no Brasil. Lembram daquela época que a Dilma Rousseff pediu direitos para poder fazer a nova Constituinte, gente? Era para isso. E em 2014, eu já conhecia os planos do Foro de São Paulo, eu tenho todas as atas do Foro de São Paulo desde o início do Foro de São Paulo até 2007. Eu sei muito bem o que está por trás do Foro de São Paulo, e eu sei muito bem o que o PT, e como diz o Lula, né? Eu sei muito bem o que o PT é capaz de fazer. Eu sei muito bem. Bom,
vejam quem estimula a reforma política. Este é o pretexto que eles usam para criar uma nova Constituição e implantarem o comunismo no Brasil. Pesquisem quando Dilma Rousseff quis fazer uma nova Constituição no Brasil em 2013. Tá? Tem 5 anos que eu estou denunciando um monte de coisas, não só do PT, mas de praticamente todos os partidos políticos brasileiros, que são praticamente todos ligados ao PT, fazendo parte de uma grande organização criminosa, e eles juntos eles constituem a maior organização criminosa do mundo, de todos os tempos. Já roubaram mais de R$1 trilhão do Brasil. O que vocês veem na mídia, gente, é muito pouco. Isso não é nem 20% do que está acontecendo no Brasil. A mídia esconde, dissimula, distorce a verdade o tempo inteiro e mente descaradamente para o povo brasileiro. Vamos continuar. 11ª. Ocupação das ruas pelos militantes do PT e demais partidos de esquerda. Né? Inclusive com atos de vandalismo, que é o que eles mais costumam fazer, né? Exatamente para que a população decente não tenha espaço para se manifestar. A 12ª e último aqui, tá? Dos 12 principais itens, é o que? Cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro. Está escrito lá no caderno de tese do PT. Dentre estes 12 itens mais importantes, a mídia brasileira divulgou apenas este último. Inclusive o próprio deputado Jair Bolsonaro, eu, até quando eu estive presencialmente com ele, eu entrevistei ele, perguntei a respeito do caderno de tese do PT e tal, a única coisa que o Bolsonaro falou também é isso aqui, né? Cassação do mandato dele, como se mais nada fosse importante. Mas, gente, o Bolsonaro acordou, né? Tem muita coisa aqui no caderno de tese do PT. O próprio Bolsonaro está pedindo para vocês lerem o caderno de tese do PT. Prestem atenção, pelo amor de Deus, com o que eles estão fazendo com o Brasil. Vamos ver aqui. Isso aqui é um vídeo, quem se lembra desse vídeo também. Isso aqui foi quando eu estive lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eu fui lá presencialmente e entrei com uma ação com pedido de cassação do PT e demais partidos membros do Foro de São Paulo. Porque é proibido pela legislação brasileira um partido político estar subordinado a uma entidade estrangeira, de acordo com a Lei 9096/95. Tem o artigo 28, se não me engano, na linha 2, se não me engano também, vocês podem pesquisar, que fala que isso é proibido e que se o partido estiver subordinado a uma entidade estrangeira, e se você provar isso, esses partidos têm que ser cassados, têm que ser extintos. E foi isso que eu fui fazer em Brasília nesse dia aqui, foi em 2016. Tá? Eu venho lutando para acabar com todos os partidos membros do Foro de São Paulo para que o comunismo não seja implantado no Brasil há muito tempo. Continuando, pessoal, eu sou este aqui, André Basílio. Eu luto por um país digno, sem Foro de São Paulo e sem comunismo. Há vários anos eu estou nessa luta. Eu me candidatei a deputado federal pelo estado de Minas Gerais, com o número 5123, pelo Partido Patriota. E mesmo sabendo que as urnas eletrônicas no Brasil são fraudáveis, pessoal, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Porque se a gente ficar de braços cruzados, não vai acontecer nada, né? Ou melhor, vai acontecer o de ruim pra gente, né? Então a gente tem que tentar de alguma forma. Eu passei, vários anos da minha vida anulando os meus votos. Só que hoje eu sei que o voto nulo é mais fácil de ser fraudado. Se você anular seu voto, você está ajudando a esquerda. Você está ajudando aos bandidos a entrarem no poder. E, bom, tem muita gente de direita que nem quer votar, né? E que tem gente de direita que é contra pessoas de direita se candidatarem também. Eu digo o seguinte, se ninguém da direita se candidatar, é só gente da esquerda que vai ser eleita. Então eu estou dando a minha cara a tapa, eu estou arriscando a minha vida por todas as denúncias que eu já fiz, e eu estou aqui mais uma vez
né, batalhando, tentando de alguma forma salvar o Brasil do comunismo, tá? Então, eu peço a vocês de Minas, né, quem confia em mim, quem já viu aí meu trabalho, tudo que eu tenho feito aí pelo Brasil, peço o voto de vocês, peço que divulguem esse vídeo aqui o máximo possível, tá? E, enfim, e vou deixar, né, tal como o Bolsonaro deixou duas literaturas aí para vocês lerem, eu vou deixar essa terceira aqui. O documento mais importante a ser lido, o dossiê Ursal, www.dossieursal.com. Ursal é União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Isso aqui não é piada, igual a imprensa vagabunda brasileira tem feito o povo achar que seja piada, tá? Isso aqui não é deboche, igual a mídia vagabunda brasileira fica enganando a população brasileira. Leiam o dossiê Ursal e tenham a sua própria opinião. Olhem o que tem dentro desse documento. Olhem todas as denúncias que tem dentro desse documento. Vou falar só uma para vocês. Sabe o avião do Eduardo Campos, candidato a presidente, que ele caiu e explodiu? Não, ele não caiu e explodiu. Ele explodiu no ar e caiu. Vários líderes que estão no governo são bandidos terroristas. Pesquisem o passado de cada um dos políticos que estão lá no Congresso Nacional, onde praticamente todos ali tinham que estar na cadeia. Vamos procurar. E outra coisa, um detalhe. Antes do avião do Eduardo Campos explodir no ar, 3 meses antes, a senhora Dilma Rousseff criou uma medida provisória proibindo a divulgação de investigação de acidentes aéreos. Pois é, pessoal, isso é apenas uma das coisas que estão lá dentro do dossiê Ursal. Entrem, leiam, para depois vocês poderem falar a respeito. Porque quem fica rindo aí quando se fala Ursal, né, que os presidentes aí esquerdistas da América Latina chamam de pátria grande, podem pesquisar sobre o termo pátria grande. Isso aqui são 3 termos que é a mesma coisa. Ursal é a mesma coisa que pátria grande e que é a mesma coisa que integração da América Latina. Que é a integração da América Latina para transformar tudo isso aqui num único bloco comunista mundial. Bom, este aqui, mais uma vez, é um vídeo bastante importante, né, que eu faço, um dos mais importantes, e falo com vocês. Gravem esse vídeo no computador de vocês, espalhem por todas as redes sociais que vocês puderem, mostrem aos seus amigos, mostrem aos seus familiares. Nós estamos passando por um plano real de implantação do comunismo no Brasil. É muito grave. Leiam o dossiê Ursal que vocês vão ver o que eles estão fazendo pouco a pouco para implantarem o comunismo no Brasil. Pesquisem sobre Antônio Gramsci, tá? Tem muita coisa que vocês podem pesquisar por aí, tá bom? Pacto de Princeton, enfim. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, meu nome é André Basílio, que Deus ilumine cada um de vocês e que Deus proteja a nossa nação. Fiquem com Deus.